Estamos de volta com mais uma análise mensal do nosso querido Record of Ragnarok, dando continuidade ao combate de Simo Häyhra vs Loki após 2 flashbacks seguidos. E agora teremos simplesmente um capítulo inteiro para nos aprofundar nas habilidades e planos de Loki, bem como, especialmente, conversar um pouco sobre o que o desfecho dessa luta promete. Então venham comigo, peguem o seu almoço aí, a sua aguinha, né, e se preparem para a análise do capítulo 104, Erro de Cálculo e Resolução, aqui no canal do Shakestein. E já aproveitando para passar aqui no começo do vídeo para te pedir humildemente para dar o seu like e se inscrever no canal para ajudar na meta de 6.000 inscritos aqui do canal. Se esse capítulo a gente teve 3 habilidades novas do Loki reveladas, então faz aí as 3 habilidades de um grande assistidor do canal do Shake e deixa o seu like, hype o vídeo se tiver aí no celular e se inscreve para apoiar o canal, fechou? Começamos o capítulo com o exército de deuses que o Loki havia summonado anteriormente, agora sumindo na névoa negra, e o seu Andvaranaut, o anel, né, da proliferação, emanando uma aura negra, justamente pela destruição das réplicas que ele havia summonado. Vemos então o paradeiro do real Loki, atrás de uma árvore, com a sua foice finalmente em mãos, mas diferente do que a gente pensava, né, o Loki não parece tão confiante quanto ele terminou ali o último capítulo dizendo que iria matar o Simo. O mangá então volta alguns instantes para explicar o plano e as habilidades do Loki. No começo do combate, quando Loki criou sua névoa negra que summonou o exército de deuses, ele usou também a primeira das 3 habilidades ocultas do seu anel do palhaço, a sua habilidade de replicação do que tocar, que é, né, a sombra do falso deus Heiðingur, uma técnica onde Loki cria um clone igual a ele e de mesma força, sendo esse o Loki que vimos tomar um tiro de Simo. Essa técnica é bem interessante, pois diferente das outras réplicas do Loki, essa aí permite que ele crie um literal clone, né, dele, um clone que fala, conversa, pensa, raciocina e consegue usar todas as mesmas habilidades que ele também tem, né. É um tanto quanto apelão, pra se dizer o mínimo, né. Basicamente a gente tem 2 Lokis, né, um com o anel, né, claro, né, mas 2 Lokis. Já já eu vou comentar por que isso não é tão apelão assim em comparação com o resto do verso, especialmente em comparação com o Simo, beleza? Vemos então que com a intenção de enganar o Simo e confundi-lo com o falso Loki e o multirão de deuses, o Loki se esgueirou pela arena para alcançar as costas do Simo. Ele fez isso com outras 2 habilidades, a primeira, né, a já citada sombra do falso deus, depois, né, ele usou o olho mágico dos 9 reinos, Niu Renraunga, que permite que o Loki veja tudo que as suas réplicas veem, e a sua terceira habilidade é o portão do renascimento Endurrifa, onde Loki toma o lugar de uma réplica dele, e foi assim que ele apareceu no lugar daquele coelho lá no capítulo passado. Agora, o plano inicial do Loki era pegar o Simo pelas costas enquanto ele estava ocupado com o exército de deuses e com o clone falso. O problema, né, o erro de cálculo do Loki que dá nome ao capítulo, né, foi que o Simo era muito mais forte do que ele pensou, e o Simo lidou com esses 2 atazanadores, né, o exército e o Loki falso, há tempo suficiente do Loki não ter mais nenhuma arma quando ele chegasse nas costas do Simo. O momento atual do Loki é péssimo pra ele, pois como ele fala, ele tá sem um auxílio, já que o clone tá morto, ele tá sem o anel, já que tá como clone morto, ele só tem 4 réplicas e ele não pode se teletransportar pra nenhum clone morto dele. Ou seja, o Loki tá preso ali atrás do Simo sem nenhuma arma e sem nenhum recurso, contra um Simo que tá pronto pra atirar sem nada pra atrapalhar ele. E você deve estar pensando, mas esse Loki é estúpido? Por que ele não aproveita e avança enquanto o Simo tá olhando pro Loki falso? Bom, eu pensei isso também quando eu vi os spoilers pela primeira vez, mas a resposta é bem simples, e pra mim esse capítulo deixou bastante evidente uma coisa: quando o assunto é 1 contra 1, ambos de frente, o Simo Häyhra demoliria o Loki. Isso ficou provado na sequência do capítulo, quando o Loki, né, escondido na forma de Hércules, aparece pro Simo e imediatamente toma um tiro fatal no coração. Ou seja, se o Loki atual fosse atacar o Simo aqui nesse momento, ele tomaria um tiro certeiro e pronto, combate finalizado, Loki derrotado. O Loki não consegue finalizar, se aproximar ou atacar o Simo sem utilizar das suas réplicas ou planos. No X1 maroto, né, ele morre pro Simo, essa é a realidade. E esse capítulo deixou isso bem claro e bem evidente. Pro Loki vencer do Simo e de outros personagens do Ragnarok também, ele tem que usar as suas principais habilidades. Os clones, a réplica, o multirão de deuses, né, o teleporte dele, tudo isso faz parte do seu arsenal para se aproximar do oponente com uma chance de matá-lo. Com isso, com o Loki totalmente encurralado, sem nenhum recurso
recursos para atacar o Simo, ele começa a pensar em um novo plano, algo que possa matar a Morte Branca, e chega na conclusão que para matar o homem que a Brunilde enviou para derrotá-lo, ele vai ter que sacrificar a sua vida, assim como a Brunilde faz. Esse é um detalhe que eu vi pouca gente falando. O Loki aqui tá referenciando um momento no capítulo passado, onde ele percebe que a Brunilde tá sacrificando, né, arriscando a sua vida para salvar o Siegfried e se vingar do Odin. Então aqui o Loki percebe que para superar o homem que a Brunilde mandou para matar ele não pode fazer um plano assegurado para matar o cara. Ele tem que colocar a sua vida em jogo, assim como a Brunilde. Esse é o Ragnarok, é uma batalha da vida humana e da vida divina em um constante conflito, e o Loki finalmente entendeu isso. Com isso, o Loki chega na ideia de um plano. Temos até um quadro de um pássaro passando por cima do Simo sem que o Simo note ele ou dê a mínima pra ele, com o Loki logo depois chegando a uma ideia, né? Talvez esse quadro aí, né, com o pássaro, tenha sido a faísca de ideia pro eventual plano do Loki que a gente vai ver agora nesse instante. Então, contra o seu próprio limite, né, o Loki libera a maior armadilha que o maior trapaceiro dos céus pode liberar. Simo vê um Hércules avançando em sua direção e em menos de 0,5 segundos recarrega, mira e atira, sacrificando seu baço para usar a técnica de sniper anti-deus, sopro dos espíritos Mianliki. E um adendo rápido aqui, né, se alguém tiver em dúvida, nossa, Simo atirar em 0,5 segundos, isso é muita coisa, isso é pouca coisa, Shake. Dá uma olhada nos últimos vídeos, eu tô botando aí no card na tela, o vídeo que eu falo sobre Outlier, já teve isso aqui nessa luta de Shumatsu do Simo, de ser citado bastante de tempo, né, tem lá a bala dele, né, também, que tem um tempo citado. Então se você tiver em dúvida quanto a esse aspecto de Power Scaling, dá uma olhada aí nesse vídeo que eu falo um pouquinho sobre Outlier, é o mesmo caso que foi daquele capítulo lá, da bala do Simo, é o mesmo caso desse aqui, beleza? Simo conta, né, o seu terceiro tiro, né, que acaba acertando ali o Hércules, mas nesse momento, atrás do atirador indefeso, Loki e Thor aparecem para o ataque por baixo da terra. Mas enquanto nós e o Simo pensam que a estratégia do Loki foi única e apenas um mero blefe com aquele Hércules, é que vemos o mangá focar justamente na réplica do deus grego, que se transforma no próprio Loki, dizendo que quem vai matar o Simo é ele mesmo. E é aqui que a gente termina o capítulo 104, erro de cálculo e resolução. Mas antes de a gente terminar o vídeo, vamos falar sobre a reta final aí do capítulo e o plano do Loki para o próximo capítulo. Como vocês viram, o Loki e Thor atacando Simo são réplicas, né? Enquanto aquele Hércules que tomou um tiro é, na realidade, o Loki de verdade. Eu vejo algumas opções pro que pode ser esse plano do Loki. Primeiro, a primeira possibilidade é que nem o Loki e o Thor e nem esse Hércules, né, são o verdadeiro Loki. E sim que o Loki está novamente escondido e prestes a trocar de lugar com um quarto clone, sendo esse quarto clone um pássaro. E daí que teria lá, né, o quadro do Simo com o pássaro. Isso casa com ter 4 clones, os 4 que o Loki ainda pode fazer, que é dito nesse capítulo. Mas eu não vejo essa possibilidade sendo viável, pois ela não arrisca a vida do Loki, coisa que ele falou que iria fazer. Pra mim, esse Hércules aqui é literalmente o Loki, ele é o verdadeiro Loki, não é um falso criado com a sombra do falso deus, que teoricamente ainda não pode ser usada, é o verdadeiro Loki mesmo. A minha aposta é que esse Hércules não é uma réplica criada pela sua habilidade Anel do Palhaço, mas sim o Loki usando a sua habilidade de metamorfose que ele sempre usou desde o começo do mangá, lá na sua primeira aparição. E como que ele não tá morto, Shake? Simples, a minha teoria é que ele metamorfoseou o Hércules com os órgãos ao contrário, apostando a vida dele que Simo seria tão preciso, tão bom na mira, que ele atiraria certeiramente no coração, errando por não pensar que o Hércules estaria com o coração virado ao contrário. Claro, né, o Loki teria tomado um tiro em cheio, né, nessa minha teoria, mas não seria um tiro fatal no coração. E a gente pode ver na página final que tá saindo sangue da boca do Loki. Então eu acredito que essa seja sim a mais plausível estratégia atual que pelo menos eu posso pensar que o Loki tenha feito. Vale lembrar que o Loki ainda tem 4 clones, então mesmo se a gente contar esse Loki Hércules do final, ainda tem mais uma réplica a ser feita, e também que o clone do Loki lá ainda tá desintegrando, e pode terminar de desintegrar no meio da trocação dos dois, possibilitando assim não só mais uma réplica do Loki, como de novo, né, mais um uso da falsa sombra de Deus dele, que pode trazer um outro Loki com o mesmo poder que o dele pra arena. Então, como dá pra ver, o próximo capítulo promete muita trocação e muito combate, pois a gente vai ter a estratégia suprema do trapaceiro supremo dos céus, aplacando Simo Raiha, e talvez, por que não, a resolução do combate. Esse capítulo começa o vindouro volume 26, então uma aposta segura seria essa luta terminar no capítulo 100
107, que é o capítulo que fecha o vindouro volume 26, ou no mínimo, né, a luta terminando no capítulo 106, ali, né, próximo do fim do volume. Duas opções que acontecem bastante nos volumes do mangá. Eu particularmente acho que com esse capítulo de hoje ficou meio claro que a luta tá se encaminhando pro seu ápice e a reta final. Então eu vejo o próximo capítulo, o 105, sendo puro combate, estratégia e trocação, e o capítulo 106, enfim, finalizando a luta, mas eu não duvido que o 107 também termine ela. E ufa, chegamos no final da análise desse capítulo e talvez tenhamos opiniões mornas quanto a ele. Não foi um grande capítulo em acontecimentos, né? Metade foi explicação das habilidades do Loki e outra metade foi preparação para a estratégia dele. Então, assim, é um capítulo importante para a luta, né? Para setar todas as condições do combate, né? Mas como leitura mensal, pode ser um pouco frustrante mesmo. Não vou negar que quando eu li os spoilers pela primeira vez, né, eu achei meio palha. Mas lendo o capítulo de uma vez só, quando ele lançou, né, esse final conseguiu me deixar bastante empolgado pra luta. Então vamos ver agora, né, se a foice do Loki vai cortar a Morte Branca ou se o rifle do Zemo alcançará o coração dos deuses das mentiras. E eu quero saber de você. Em que capítulo você acha que Zemo versus Loki vai acabar? Qual é o seu chute pro plano aí, né, do Loki que vai ficar pro capítulo do mês que vem? E claro, me diz também o que você achou do capítulo 104, erro de cálculo e resolução, beleza? Como sempre, agradecimento aos boosters do server Discord, os membros General de Guerra, João VRK, Saif, Vitor Emanuel, Nada, Arthur Luiz, Omni, Rito73, Shumatsu no Valkyrie Round 1, 2, 3, 4 e Dark, Imperador Celestial Martin UD, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.